A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, graças a Deus pela oportunidade de continuarmos os estudos referentes ao livro de Gênesis, não é? Dentro do projeto Toda a Escritura. E vamos estudar os capítulos 4 e 5, com a graça de Deus, com o tema O fracasso aprofunda a esperança. Então vamos ler Gênesis capítulo 4, não é? Só para deixar claro, capítulos 4 e 5 fala de duas genealogias, duas linhagens. Vocês vão encontrar o nome de uma opção de pessoas, fulano, gerou cicrano, gerou beltrano, assim vai. Uma positiva e outra negativa. Essa negativa vai se afundar cada vez mais em pecado. A positiva, tem pessoas que vão ser mais fiéis, buscar a Deus. E através delas é que virá Noé, e através de Noé vem Abraão, e assim por diante. Tudo dentro da grande história da salvação. É muito importante perceber que há uma linha ligando capítulo 1º, 2º, 3º de Gênesis até a história de Jesus Cristo e até nós, dentro da história da salvação. O capítulo 4 vai falar especificamente de como o fracasso humano se aprofunda por causa do pecado. E aí aumenta cada vez mais a violência, o desrespeito ao casamento, o ódio. Essas coisas vão aprofundando cada vez mais na existência humana e vão gerando morte. Cada vez mais morte, porque pelo pecado entrou a morte no mundo, não é? E a gente vai perceber que isso se agrava, estraga as relações do ser humano com Deus e um com o outro, a ponto de virar ódio. Capítulo 4, de 1 a 7. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então disse-lhe o Senhor: por que andas irado? Por que te decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Aqui nós vamos começar a ver algumas questões. A primeira que diz que coabitou Adão, o homem, com sua mulher, Eva. Algumas traduções dizem conheceu, outras dizem teve relações. No hebraico fala conhecer. E é muito importante isso, porque esse verbo é sempre empregado aqui no Antigo Testamento no sentido de ter uma intimidade maior, não apenas assentimento intelectual. É sempre uma intimidade maior do que simplesmente saber. Ou seja, o coabitar, o ato sexual, ele pressupõe intimidade muito maior do que apenas dos corpos. Intimidade física, mas também emocional, de desejos, de objetivos, de alma mesmo, de aspirações. Isso tudo vai sendo mesclado dentro da intimidade do casal. No versículo 4 e 5 diz assim, que agradou-se o Senhor da oferta de Abel e de Caim ele não se agradou. O que é que desagradou na oferta de Caim? Algumas pessoas dizem que é porque a oferta de Abel era um animal que foi sacrificado, mas a de Caim era de um fruto da terra que tinha sido amaldiçoada. Mas isso não faz sentido? Por que não faz sentido? Porque o próprio Deus depois quis que fossem feitas ofertas para ele dos frutos. A oferta de manjares, a oferta de grãos, as ofertas pacíficas, tudo isso lá no livro de Levítico era da terra.
Então isso não faz sentido, é querer ir além. Outras pessoas dizem assim, não, é porque foi a de Caim, houve derramamento de sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. De Abel, teve derramamento de sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas aqui não foi uma oferta para remissão de pecados, foi uma oferta de gratidão a Deus. Não tem nada aqui que faça supor que era de remissão de pecados. Além do mais, a oferta para a remissão de pecados, o sacrifício para a remissão de pecados, só foi instituído milhares de anos depois, no tempo de Moisés, no sacerdócio levítico. Antes disso, não estava estabelecido. Então, Deus rejeitar uma pessoa por algo que ele não tinha pedido, nem estava estabelecido, não faz sentido. Então, por que é que Deus rejeitou a oferta de Caim? O que é que aconteceu? Não é preciso a gente ficar imaginando, nem torcendo os miolos aqui. Basta ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Aqui já tem, nesse texto, já tem uma dica, que diz assim no versículo 3 e 4. E a primeira, foram por 3 razões que o sacrifício dele foram rejeitados. Tá? A primeira razão, espírito de mesquinharia e ganância. Espírito de mesquinharia e ganância. Onde é que está isso? Veja como é que está escrito aqui. Caim trouxe uma oferta, mas Abel trouxe a oferta das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Você percebe o contraste? Caim trouxe uma oferta qualquer. Caim trouxe o que melhor podia oferecer para Deus. Abel trouxe o que de melhor poderia oferecer para Deus. O Caim trouxe uma oferta qualquer, mas Abel deu o seu melhor. Isso aqui é que mostra que Caim foi mesquinho com Deus. Isso não agradou a Deus. Essa percepção se aprofunda quando você compara com o que está escrito lá no final do Novo Testamento. A gente tem que dar um pulo agora do início do Antigo Testamento lá para o final do Novo Testamento, no livro de Judas. No penúltimo livro da Bíblia, tem escrito assim no versículo 11, que prosseguiram no caminho de Caim, motivados pela ganância. Então Judas revela aqui que foi a ganância de Caim, a mesquinharia, a mesquinhez para com Deus que fez a oferta dele ser rejeitada. Ou seja, é semelhante àquela pessoa que vai dar para Deus o que está sobrando em casa. Essa foi a primeira razão. Há uma segunda razão que a Bíblia indica. A Bíblia fala também que a atitude espiritual de Caim era incorreta. A atitude espiritual, ou seja, era injusta. Veja o que está em Hebreus capítulo 11, verso 4. Ofereceu Abel a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. A chave aqui é testemunho de ser justo, de fazer o que era correto, de estar com a atitude correta. Abel demonstrou isso, Caim não demonstrou. Como é que a gente sabe disso? Pelo contraste do versículo. Mas a gente também sabe, não só por isso, pelo que está em Gênesis. Quando o semblante dele decaiu, que Deus olhou para ele e disse assim, ô Caim, por que você está com cara feia? Se você fizer o certo, se você fizer o que é correto, com justiça, você não vai ser aceito? Qual foi a reação de Caim? Foi se arrepender e se consertar? Não, pelo contrário. Ele foi só se irritar mais ainda e passou a odiar o irmão a ponto de o matar. Uma atitude de coração errada na hora da oferta, na hora de prestar um serviço para Deus. A terceira razão por que a oferta dele foi rejeitada é porque Deus percebeu o ódio que ele já tinha no coração pelo irmão. Onde é que a gente vê isso? Lá no final do Novo Testamento também. Na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Caim, que era do maligno, assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Note que João não está falando da oferta, porque a oferta dele não era boa. Ninguém tratou da oferta.
A oferta em si era o de menos. Era o que estava no coração que era o importante. E Caim estava com ódio no coração. E aí Deus não aceita isso. Jesus Cristo, depois, mais adiante, ele no Sermão da Montanha, ele fala que sobre dar ofertas para Deus, diz assim, olha, se você trouxer a oferta e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e só então volta e entrega a oferta para Deus. Ou seja, Deus não aceita serviço, ofertas de quem está com inimizade com os irmãos. E Caim foi rejeitado, a oferta dele foi rejeitada por causa disso. O problema não era o que, era o coração dele, a atitude dele que estava sendo ofertada. Isso nos ensina o seguinte, que a verdadeira religião se fundamenta na gratidão a Deus por tudo que ele nos tem dado. Ela é uma relação de reconhecimento que começa com o próprio Deus e gera uma postura adequada do ser humano para com Deus e para com o próximo. Deus não aceita coisas só por fazer. Deus não aceita. O que ele aceita é um coração dedicado a ele. E é interessante a gente pensar na questão da oferta da viúva pobre aqui, não é? Por que aquela viúva deu mais do que todo mundo? Aí porque deu todo o seu sustento. Não, não é essa a questão. Foi o quanto de si própria ela entregou. Foi a dádiva de si mesma. Um coração dedicado. Não era a quantia. Versículo 7 diz ainda assim, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Ou seja, o pecado aqui é personificado como se fosse um animal à espreita da vítima, pronta para atacar. Ou seja, o desejo do pecado é contra a pessoa. Imagina um cachorro bravo que está esperando você passar na porta para pular em cima de você, uma onça para pular em cima de você. É assim que o pecado é representado. O pecado como tendo vida própria. E ele tem. O pecado, na Bíblia, a Bíblia ensina que o pecado não é apenas algo que acontece, algo que você faz. Não. O pecado é uma influência espiritual que tem vida própria. O pecado tem vida própria, uma vida maligna, que impulsiona a pessoa para a prática do mal. Quem se envolve com o pecado vai cada vez mais sendo enredado por ele. O pecado ele não existe isolado. Aliás, na televisão, eu gosto muito de filmes, eu gosto muito de assistir séries, filmes. De vez em quando tem filmes que falam de uma pessoa que tem a mania de praticar um determinado tipo de pecado. Seja porque ele tem prazer em matar os bandidos, seja porque tem prazer em sexo ilícito, seja porque tem prazer nas drogas, mas no resto ele é gente boa. O restante de tudo ele é gente boa. Só naquelas coisinhas que ele tem problema. Isso não existe. O pecado contamina o ser como um todo. A pessoa fica completamente condenada, contaminada. E vai dominando cada vez mais e arrastando a pessoa para a prática do mal. É interessante quando você lê a Epístola aos Romanos, que Paulo fala nos 7 primeiros capítulos, várias vezes ele fala pecado, pecado, pecado. Só uma vez, se eu não me engano, ou duas, é que das 30 e tantas vezes, ele fala pecados. Por que ele faz um contraste entre pecado e pecados? Por que tem isso na Epístola aos Romanos? Porque pecado é esse princípio maligno que nos impulsiona para o mal. Pecado é só aquilo que é feito. Ou seja, os pecados são um resultado do pecado. O pecado é que aprisiona, que opera dentro da pessoa e leva a pessoa a cometer pecados. Deu para perceber isso? Isso é importante, é a doutrina, é teologia, é doutrina mais profunda, mas é isso que está aparecendo aqui em Gênesis, já no capítulo 4. Gênesis não é fácil, é um livro profundo. A gente tem que perceber o que está acontecendo aqui. E Deus diz assim, olha, o pecado está querendo te tragar. Ou seja, o pecado quer tornar você uma vítima. Você ser dominado pelo pecado.
E Jesus diz que quem comete pecado é escravo do pecado. Mas aí Deus diz uma coisa que é tremenda. Diz assim: a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, você é que tem que dominar o pecado. E a Bíblia mostra que o ser humano, portanto, desde Caim e Abel, desde Adão, o ser humano tem capacidade para rejeitar o mal. Ele tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado e rejeitar o errado. Claro que às vezes ele vai afundando tanto que o pecado vai dominando, né? É como quem se mete com drogas. A primeira dose, segunda dose, terceira dose, sei lá quantas doses, a pessoa é capaz de largar. Mas depois está tão presa, tão viciada, que não consegue mais largar. A pessoa ficou escravizada. E Deus diz para Caim: Caim, não deixe o pecado dominar você. Você é que tem que dominá-lo. Você tem que se mostrar responsável pelos seus atos e sofrer as consequências dele. Sabe aquela história assim, não, é porque aconteceu isso assim, pastor, mas aí eu não pude resistir. Já ouviu uma conversa dessa com uma expressão de choro? Chega a dar pena? É falso. A tentação foi grande? Foi. Mas toda tentação é resistível. O apóstolo Paulo diz que não vem sobre nós tentação que não seja humana. E nós podemos resistir. Nós não podemos impedir o impulso para o pecado. Não temos como impedir que venha na nossa mente o impulso para uma ação pecaminosa. Mas nós podemos impedir que ela se concretize, que ela vire um fato. E era disso que Deus estava falando para Caim. Adiante então, capítulo 4, de 8 a 12. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Sou eu que tomo conta dele? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, malditos por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Aqui então tem uma sentença muito séria, que o sangue estava clamando, o sangue estava falando, clamando por justiça. Clamando a quem? A Deus. Clamando a Deus. E aqui a gente aprende que toda injustiça, todo crime, todo pecado cometido, ele clama por justiça. Clama que Deus corrija aquela situação. E é isso que está acontecendo aqui. O pecado, qualquer que seja a sua manifestação, ele traz maldição. Como estava trazendo aqui agora sobre a região de Caim, sobre o que estava acontecendo. A terra estava contaminada agora, clamando: me liberta, me liberta. Como assim a terra estava clamando por libertação? Paulo ensina lá em Romanos que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O momento em que tudo será libertado completamente do pecado. Quando o pecado acontece, ele mancha a terra, ele mancha a sociedade, ele mancha a igreja, ele mancha a família. Onde quer que ele vai se instalando, ele vai deixando marcas, marcas que clamam por justiça. E, como diz aqui, maldito és, sai espalhando maldição. Uma cidade onde se comete muitos pecados, ela está debaixo de maldição. Como aconteceu com Sodoma, Gomorra e outras cidades. Cidades que vocês assim, puxa, mas é muita impiedade. O juízo de Deus vem. Quando existem pessoas em pecado no meio de uma sociedade, a sociedade começa a ficar debaixo de maldição. Quando o pecado é tolerado dentro da igreja, a igreja vai ficando também prejudicada espiritualmente.
ela não vai ficar debaixo de maldição, que a igreja é bendita. Porém, ela fica prejudicada. Uma família onde existe pecado, mesmo escondido, ele é uma influência espiritual. E isso faz com que a família fique prejudicada. Começa a haver desarmonia, começa a haver contenda, começa a haver desvios. E ninguém sabe por quê. É porque tem pecado escondido. Isso traz maldição. Vamos ler os versículos 19, 23 e 24. Diz assim: Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o de outra chamava-se Zilá. Versículo 23 e 24. Disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai-me o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. O que é que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que a degeneração do casamento e o orgulho da violência. Você note que quanta coisa o pecado está trazendo, né? O fracasso humano da queda está aumentando, aprofundando cada vez mais. E o cidadão aqui, ele começa com a bigamia, a degeneração do casamento. Jesus Cristo fala lá nos evangelhos que o propósito de Deus é um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Uma coisa permanente, uma relação permanente e única. Casamento monogâmico. Sempre. Mas, aqui, logo no início da civilização, um dos descendentes de Caim começa agora a colecionar esposas. Ada e Zilá. Degeneração do casamento. Depois, ele começa a se orgulhar da sua valentia, de ser um valentão, de ser um homem violento. E ele não está exigindo justiça contra o que aconteceu com ele. Não, quem me machucou, eu tenho que machucar. Não, eu matei quem me machucou. Espera aí, que coisa desproporcional. Você está se orgulhando disso? É porque eu sou cabra bom mesmo, eu sou o fortão aqui. Não, não é. E o pior é que ele ainda coloca Deus na jogada, né? Porque ele diz assim, Caim será vingado 7 vezes. Lameque, porém, 70 vezes 7. De onde é que ele tirou isso? Porque Deus disse que quem matasse a Caim seria vingado 7 vezes. Né? Iria sofrer 7 vezes mais. Ou seja, ele coloca, diz, se alguma coisa acontecer comigo, Deus vai prestar conta 70 vezes mais forte do que eu terei sofrido. É muita arrogância. É típico daquela descendência de Caim. Quando Deus falou com Caim, onde está teu irmão? Ele tratou Deus com desprezo, mentiu, não sei. E ainda fez uma brincadeira assim, eu sou tutor, tratando Deus com desrespeito. Essa desfeita com as coisas espirituais é típica da pecaminosidade humana que está afundando cada vez mais. E está afundando e trazendo tristeza cada vez maior. Vamos para os versículos 25 e 26. Diz assim: Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí começou a se invocar o nome do Senhor. Note aqui o discernimento espiritual de Eva. É interessante que as mulheres, muitas vezes na Bíblia, são apresentadas como pessoas que têm discernimento espiritual que os homens não tiveram ainda. Deus revela muitas coisas aos homens. Tem muitos profetas, algumas mulheres também receberam revelações. Tem profetisas. Mas algumas mulheres a Bíblia mostra que elas têm uma percepção espiritual de um mistério que os homens não tiveram ainda. Isso aconteceu com Maria Madalena, isso aconteceu com Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro, isso aconteceu com Eva. Veja que Eva diz aqui,
Me concedeu um filho por nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Caim, de Abel, que Caim matou. O que está acontecendo aqui? A expectativa quando Caim nasceu era que Caim fosse o descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Tanto é que ela disse assim, agradeceu a Deus, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Quando nasceu Abel era para ser o mais um. Né? O nome dele é Abel, que significa sopro, assim, hálito, uma coisa passageira, né? Sabe? Abel que significa isso. Ou seja, a esperança estava em Caim, mas Caim mostrou-se ímpio, mau, matou Abel. E agora? Aí Eva concebeu, teve mais um filho. E aí ela percebeu que agora esse aqui é que pode ser a esperança. Esse aqui é aquele que vai poder ser, por meio de quem virá quem vai esmagar a cabeça da serpente. Talvez até ele colocou as esperanças em Sete. E é interessante que Sete teve um filho, colocou o nome dele de Enos. E a Bíblia diz que a partir dali, com Enos e Sete, começou a se invocar o nome do Senhor. O que quer dizer isso? Antes se falava em Deus, Elohim, o Criador, o Poderoso. Mas agora começou a se invocar o nome de Yahweh, o Javé, o Jeová, ao Deus que faz alianças com o homem, o Deus que vem em busca do homem e faz alianças com ele, o Deus que se relaciona com o homem. A percepção espiritual de Eva estava correta. Sete e Enos começaram a buscar o Deus que se relaciona com o homem, a invocar esse Deus e a transmitir isso daí para seus descendentes. Olha, Deus não é apenas um Deus que é o Criador, Deus é também um Deus que se relaciona conosco. Deus é um Deus que veio em busca de Adão quando ele estava perdido lá no Éden. Deus é um Deus que fez promessa para a gente. Saiu transmitindo. Como é que a gente sabe que eles fizeram isso? Por duas razões. Primeiro que diz assim, começou a se invocar, quer dizer que depois continuou. Além do mais, diz que os seus descendentes andaram com Deus. Eles receberam o testemunho desse relacionamento com Deus. Esse clamor ao Senhor, no meio daquelas trevas que estavam acontecendo, foi um momento de alívio, de esperança. No meio daquelas trevas do pecado que aprofundou tudo, o grande fracasso, um raio de esperança estava brilhando no meio daquilo. E aí começa o capítulo 5. Capítulo 5 diz assim no versículo, vamos ler os versículos 1 a 5. Este é o livro da genealogia de Adão. Ou seja, fica bem claro que Moisés está copiando de algum lugar, né? Este é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão, no dia que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Voltando para o capítulo, versículo 1. Note que diz aqui assim, que Deus criou o homem segundo a sua semelhança. Mas não foi segundo a sua imagem? Foi imagem ou semelhança? Imagem e semelhança. Na verdade, esses dois termos são sinônimos. Tá? É um hebraísmo de falar a mesma coisa de duas maneiras diferentes. Por isso que aqui está falando semelhança e não imagem. E é interessante isso daqui, que o homem foi criado à imagem de Deus, já está sendo registrado aqui depois do pecado, que a imagem de Deus continuava no homem. O homem não perdeu a imagem de Deus porque pecou. Embora ela tenha ficado obscurecida, ela está aí. Cada um de nós continua sendo a imagem de Deus. No versículo 2 diz assim, homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão. Eita, chamou o casal pelo nome de Adão? Não era Adão e Eva? Os dois tinham o mesmo nome?
Porque Adão, quando começa a aparecer, nas primeiras vezes que aparece, significa aquele que vem da terra. É uma maneira de se referir ao ser humano como um todo. É o ser humano. Depois é que passa a ser um nome próprio. Mas antes é o designativo do ser humano como um todo. Tanto é que algumas traduções falam homem e o chamou de homem. Outras traduções falam e o chamou de ser humano, porque é um indicativo do ser humano como um todo. E é importante que seja assim, que se coloque aqui, para mostrar que nós somos uma só humanidade. E é claro, sendo uma mesma humanidade, todos somos iguais perante Deus. Todos somos iguais em essência, nos atributos essenciais, todos, os pigmeus, os antropólogos, os canibais, os índios, os doutores, todos somos em essência iguais diante de Deus e em dignidade. Qualquer que seja a condição, escravo ou livre, pecador ou justo, uma pessoa santa ou um grande assassino, todos temos a imagem de Deus. O que acontece apenas é que se você deixou ou não obscurecer mais a imagem de Deus em você. Lembre que a imagem de Deus nos capacita a ter relações com Ele, nos dá racionalidade, nos dá capacidade moral para discernir o bem e o mal e praticar, e escolher o bem. Nos dá condições de nos termos um relacionamento com o próximo. Isso tudo é inerente à imagem de Deus. Quando a pessoa se entrega ao pecado, isso fica obscurecido, mas está lá. É como se fosse um espelho. Você pega um espelho, está ali a sua imagem, mas ele estiver embaçado por poeira, sujeira, gordura, pecado, representando o pecado, né? A sua imagem está lá ainda, embora obscurecida. Você continua lá, ou como uma fotografia. Continuando então. Versículo 3 a 24 tem uma série de genealogias. Aí a partir daqui dos versículos 3 até o 24, diz aí que fulano gerou ciclano que viveu tantos anos e depois que gerou Beltrano aí tal e morreu. Aí veio outra pessoa e vai indo. Tem uma série de genealogias ali, não é? Qual é a importância dessas listas aqui? Por que tem essas listas dessas pessoas aqui? São várias as razões. Eu vou dar 3. Primeiro, elas estabelecem uma relação que liga Adão às origens da humanidade, às origens do povo de Israel. Lembre que esse livro aqui foi escrito por Moisés quando ele estava no deserto de Sinai, saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Então era importante que as pessoas soubessem de onde estavam vindo, quais eram as suas raízes. Eles não tinham surgido do meio do nada. Eles eram herdeiros daquela promessa feita a Adão, que veio através de Sete, Enos, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, e agora tinha chegado a eles que estavam no deserto. Eles eram herdeiros dessa promessa. Essas genealogias têm a lista dos seus antepassados. É interessante, por uma coincidência interessante, hoje, no grupo da minha família, lá dos meus pais, minha mãe começou a postar algumas coisas referentes aos nossos antepassados. Os pais dela, os avós e tal, e meus irmãos que não são muito ligados, disseram, mas é mesmo? E tinha fulano, e tinha ciclano? E onde é que era isso? Aí, eu já gosto desses assuntos, já tenho essa relação toda, mas nem coloquei nada. Mas por que isso? Hoje nós somos uma família espalhada por vários lugares do mundo. Tem uns que moram em Brasília, eu moro aqui, tem gente que mora no Texas, não, como é o nome? No Kansas, tem gente que mora em outros estados, uma família grande, tem gente que mora na Alemanha. E aí quando a gente percebe, nós estamos espalhados, mas nós temos um vínculo em comum. Essa genealogia mostrava isso para eles, que eles tinham raízes, sabiam de onde vinham. Segundo, mostrava essas pessoas que eles faziam parte do grande plano de Deus para a redenção humana. Eles não entendiam bem de redenção, mas eles sabiam que tinha uma promessa,
que tinha uma promessa de um resgate. E eles estavam dentro desse plano aí. Eles não sabiam qual era o papel deles, mas eles podiam saber, por causa das genealogias, que eles estavam nisso. A família deles fazia parte. E uma terceira razão é para nós percebermos como Deus valoriza as pessoas. Deus valoriza as pessoas. Cita o nome delas. Ao invés de apenas dizer número de... Depois de tantos anos, os descendentes foram não sei o quê. Não, Deus sai citando o nome delas. Cada pessoa é importante para Deus. Cada um de nós é importante. Deus nos conhece pelos nomes, os dias de nossa vida, nossas aflições, nossas fraquezas, nossos pontos fortes. No versículo 3 diz assim, que Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Agora nós temos um Adãozinho. Adão era uma imagem do Criador e recebeu a opção de coisas bonitas do Criador, como eu já falei, não é? Racionalidade, atributos morais, criatividade, capacidade de relacionar. E Adão agora transmitiu isso para o seu descendente. Nasceu alguém agora que tinha essas mesmas características de Adão, recebidas de Deus, coisas que nós também recebemos. Porém, a imagem de Adão não era mais a mesma que Deus havia criado. Deus havia criado Adão como uma imagem de si mesmo, mas por causa do pecado, Adão adquiriu duas coisas que não existiam antes. Ele agora tinha uma natureza pecaminosa e agora ele tinha certeza de que ia morrer. E aquele que foi descendente de Adão, que foi o herdeiro de Adão, que nasceu de Adão, também herdou essas duas coisas. Não apenas a racionalidade, não apenas a capacidade de se comunicar com Deus, de relacionar-se com o próximo, não apenas os atributos morais, mas também herdou uma natureza pecaminosa, que o inclina para o mal, que faz com que a gente se sinta incapaz de dominar o mal completamente. A gente resiste uma vez, duas vezes, tal, mas acaba caindo. É impossível dominar completamente. E a certeza que vai morrer. Tanto é que no final dessas 10 gerações, são 10 gerações que tem aqui, tem sempre e morreu, e morreu. Aliás, sempre não, tem 9 vezes só. E morreu, e morreu, e morreu. A certeza de que todos um dia passarão pela morte. O que não vai morrer, que não, aqui nessa relação, foi Enoque, que não morreu porque Deus o tomou para si. Mas vamos falar dele daqui a pouco. Bom, aí fala de Sete, não é? Sete, que começa uma nova linhagem, e através dela, eu já falei, vou repetir apenas, né? Uma linhagem que vai contrastar tremendamente com a de Caim. A linhagem de Caim, nós vimos aqui, perdida, se caracterizava pela violência, pelo desrespeito, pela bigamia, pelo desrespeito ao casamento. A linhagem de Sete aqui vai se caracterizar por aqueles que buscam ao Senhor, por aqueles que invocam o nome do Senhor. E aí você tem nomes como Sete, Enos, Noé, aliás, Enoque, Lameque, que teve uma percepção espiritual sobre a vida de Noé, o próprio Noé. Essas duas linhagens tem uma tremenda diferença entre elas. E a gente pensa aqui agora, meu Deus, que coisa abençoada é quando uma família começa a buscar a Deus. Que coisa tremenda é quando a família começa a buscar o Senhor e se consagra a Ele e vai transmitindo isso para seus descendentes. Isso vai se prolongando de geração em geração, vai abençoando outras pessoas. E que coisa triste é quando uma família se caracteriza pelo pecado, pela impiedade, pela iniquidade, vai afundando em vícios, em problemas, corrupção, desmandos, transmitindo isso. Algumas pessoas falam de maldição hereditária. Não existe maldição hereditária nesse sentido que essas pessoas falam. A maldição existe e se torna hereditária quando a família não ensina o temor de Deus aos seus filhos. Aí
fica de uma geração para outra. Mas a bênção também fica sendo hereditária quando a família ensina os caminhos do Senhor a seus filhos. É uma lição para nós. Versículo 5 diz assim: os dias de vida de Adão foram 930 anos. Uau! Viveu pra caramba, né? 930 anos. De onde é que veio tanto dia assim? Muitas vezes, essas idades das pessoas que tem aqui, 930 anos, 800 anos, Matusalém viveu 969 anos. As pessoas ficam com dificuldade de aceitar números tão grandes assim e ficam inventando uma opção de explicações. Mas são explicações artificiais. A explicação mais normal, mais comum é você ler como está escrito. É você acreditar como está escrito. As pessoas viveram muito. Por que elas viviam tanto e hoje a gente não vive mais? Bom, a gente pode apenas levantar algumas suposições. Por exemplo, primeira suposição: os efeitos do pecado sobre a humanidade não estavam totalmente desenvolvidos com o tempo ainda. Eles começaram a se acentuar e a longevidade humana foi diminuindo cada vez mais. Porque o efeito do pecado, a consequência do pecado, não chegou toda de uma vez. Assim como Adão não morreu instantaneamente, ele começou a morrer, mas durou ainda mais de 900 anos. Assim também os efeitos do pecado demoraram a se instalar e a longevidade humana começou a diminuir. Outra razão que podemos aventar para isso daí é porque uma pessoa que vivia muito mais podia gerar muito mais filhos do que quem vivia menos. E era plano de Deus povoar a terra. Então as pessoas viviam muito mais. Uma terceira possibilidade é para que essas pessoas pudessem contar para seus descendentes o que tinha acontecido no passado. Adão tendo vivido 930 anos, você já imaginou para quanta gente ele deu testemunho do que tinha acontecido? De quando ele estava lá no Éden e pecou? Como ele tinha recebido aquilo de Deus? E depois os filhos dele, os netos, bisnetos, tataranetos, não, foi assim mesmo. Papai me contou, meu avô me contou. E saiu contando para uma opção de gente. E contava para outro, contava para outro, contava para outro, e assim chegou a Moisés. E foi escrito e chegou até nós. São possibilidades. Pois não, irmão Elvis? A pergunta do irmão Elvis foi sobre assim, como é que essas informações haviam chegado até Moisés. Que ele ficava se perguntando como é que elas poderiam ter chegado. E uma possível resposta é isso, que foi de geração em geração, transmitida oralmente até assumir a forma escrita. Né? E é importante a gente lembrar que quando os israelitas foram para o Egito, eles ali levaram uma porção de coisa com eles. E quando eles saíram do Egito, estavam carregando uma porção de coisa com eles. Talvez os registros escritos disso tudo. Que Moisés estava levando agora para a Terra Prometida. Uma curiosidade aqui, os arqueólogos descobriram a partir do século XIX muitos documentos da Babilônia Antiga, da Suméria, e lá eles têm registros de reis e registros da Antiguidade. Todas essas grandes civilizações falam de dilúvio. Existem cerca de 250 lendas sobre o dilúvio de vários povos na Terra. O dilúvio é uma coisa que todas as civilizações antigas falam. A civilização suméria produzia uma biblioteca de tabuinhas escritas, e tem uma tabuinha que é Lista dos Reis que Viveram Antes do Grande Dilúvio. Esse é o título da tabuinha, inscrita com uniforme. Lá tem a relação dos reis. Cada rei viveu 500 anos, outro viveu 1.200 anos. Tá? Tem 3 lá que somados dá mais de 72 mil anos. Aí está parecendo exagerado, né? Porque supera até o que a Bíblia está dizendo. Mas note que havia uma percepção entre as civilizações antigas de que antes do dilúvio as pessoas viviam muito. Muito mais do que viviam depois. Percebem isso? Porque essas pessoas que a Bíblia está falando aqui, todos viveram antes do dilúvio. Viviam muito. Depois do dilúvio,
Deus estabeleceu um limite, né? 120 anos. Então, raramente se vê alguém que vive mais de 120 anos. Raramente. Mesmo com toda a tecnologia moderna. E ainda sobre genealogias humanas, é preciso vocês terem em mente algumas considerações. Duas considerações. Quando a gente lê genealogia, a gente tem que saber que elas não citam todo mundo que viveu na época. Quando diz assim, fulano gerou Beltrano, não quer dizer que o fulano foi o pai de Beltrano. Diz que ele foi quer dizer que ele foi o antepassado. Mas pode ser que tenha havido várias gerações. O meu nome é Daniel Fidelis. O Fidelis é por causa do nome do meu bisavô, Fidelis José. Então, se fosse em termos bíblicos, diz assim, o Fidelis José gerou o Daniel Fidelis. Ele não é meu pai, mas eu sou descendente dele. Mas entre ele e eu, Fidelis José e eu, existe o Sebastião, existe o Edmar, que nem sequer foram citados. Então, as genealogias, elas dão saltos. Como é que a gente sabe disso? Comparando genealogia com genealogia na Bíblia. Essa daqui, por exemplo, está citada em mais 2 lugares na Bíblia. Ela está citada tanto lá em Crônicas, quanto lá em Lucas. Quando você compara uma com a outra, vem cá, essa aqui não consta ali. Isso aqui não consta ali também. Por que não? Porque elas não são completas. Elas dão saltos. Elas informam as pessoas que são importantes para a história da salvação. E não todo mundo. Então essa é a primeira questão que é importante lembrar. A segunda questão que é importante lembrar é que nem sempre quem está citado é o filho mais velho, o primogênito. Por que não? Porque não interessa se você é o primogênito ou não para Deus. Interessa é aquele por quem vem a linhagem para a descendência da mulher que vai levar aquele que vai ferir a cabeça da serpente. Por exemplo, você encontra Deus chamando Abraão, mas Isaac, que veio depois de Abraão, não era o primogênito de Abraão. Depois veio Jacó, que não era o primogênito de Isaac. Depois veio Judá, que não era o primogênito de Jacó. E por aí vai. Quer dizer, então que Deus rejeita o primogênito? Não, às vezes é o primogênito, mas nem sempre. Então está listado aqui aqueles que Deus escolheu para a linhagem que viria dar Abraão, que viria dar Davi, que viria dar o Messias. Amém? Amém. Muito bem. Versículos 21 a 24. Enoque viveu 75 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqui existe uma coisa tremenda, que é uma coisa que é inédita até então. Uma pessoa que não morreu. E é dito, o que é dito sobre essa pessoa? Por que aconteceu que ela não morreu? Ela andou com Deus. Ela andou com Deus. E é interessante porque é como se fizesse uma referência ao que acontecia no Éden. Que Deus vinha andar com Adão. Vinha conversar com Adão. Ou numa teofania, ou assumindo uma forma qualquer, Deus se comunicava com Adão. E aqui, Enoque tinha uma vida com Deus tão intensa, tão tremenda, que era como se andasse com Deus. A vida dele era uma vida de piedade. E a gente não sabe muita coisa sobre Enoque a partir daqui, do que está em Gênesis. Mas quando você vê o restante da Bíblia, tem mais coisas sobre Enoque. Por isso, o Novo Testamento fala 2 coisas sobre Enoque que é interessante nós sabermos. Primeiro, está escrito que Enoque agradou a Deus pela fé. Não era porque ele era bonzinho, não era porque ele era bem comportado, que só fazia o bem, foi pela fé. Onde que está escrito isso? Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Começa o versículo pela fé e termina dizendo que foi por isso que ele agradou a Deus. Fé. Fé em quê?
o que é que Enoque tinha fé? Que fé que Enoque tinha que agradou a Deus? A fé que ele recebeu de seus pais. A fé de que da semente da mulher viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. E que quando ele fizesse isso, aquele estado de iniquidade, de pecaminosidade que o mundo havia afundado, iria ser repreendido e iria acabar. O descendente da mulher iria acabar com aquela podridão toda. Por isso valia a pena andar com Deus. E ele andava com Deus, tinha comunhão com Deus. A segunda razão por que Enoque é citado no Novo Testamento está lá em Judas. Judas capítulo 1, capítulo único, né? Versículo 14 e 15 diz assim, que Enoque era profeta e profetizou sobre a vinda do juízo divino sobre os ímpios. Enoque era profeta. Está lá. Diz assim, quanto a estes, foi também acerca de quem profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que, tem até a profecia dele aqui, ó, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca das palavras que insolente que ímpios pecadores proferiram contra ele. É quanto ímpio aqui, né? Ímpio. Deus estava muito chateado com os ímpios, estava muito irado com os ímpios. O que é que era o ímpio? O ímpio é quem pratica maldade. O ímpio é o camarada que é como o Caim, o Lameque lá, descendente de Caim, que matou o outro. Não. A palavra ímpio quer dizer uma pessoa que despreza as coisas espirituais. Impio. Sem religiosidade. Uma pessoa que despreza a vida espiritual. E Enoque profetizou a vinda do juízo de Deus contra essas pessoas. E é interessante você perceber isso, porque Enoque foi trasladado antes do dilúvio. Ele diz, eis que é vindo o Senhor para fazer justiça sobre os ímpios. Aí ele é arrebatado antes do dilúvio. Da mesma maneira, os santos em Cristo Jesus serão arrebatados deste mundo, antes que venha o juízo final sobre os pecadores, que estarão para sempre separados de Deus. Enoque é uma figura disso também. É uma figura dessa esperança. No versículo 27 fala de Matusalém, não é? Aquele que viveu mais, o homem que está registrado, que mais viveu sobre a face da terra, 969 anos, mas morreu também, não escapou. E versículos 28 e 29 diz assim, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, e pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Note o que está acontecendo aqui, é que havia no coração daqueles que temiam a Deus um estado de angústia por causa da contaminação do pecado no mundo. A pecaminosidade do mundo provocava angústia. Esta terra que Deus amaldiçoou. Este menino vai ser uma esperança. Esse menino vai ser alguém que Deus vai usar para trazer uma solução para isso daí. Olha quanta percepção espiritual e olha quanta esperança depositada no nascimento daquela criança. Que aquela criança talvez fosse o representante da semente da mulher que viria trazer a salvação para o mundo. Ou ele, ou alguém da geração dele. Em cada geração que nascia, cada criança que nascia, havia esperança. Talvez seja esse daqui que vai trazer a semente da mulher, que vai trazer uma solução para isso que está acontecendo, que vai trazer o resgate. Talvez seja esse. A ansiedade pela vinda daquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Era essa esperança que as pessoas tinham que as levava para o céu, que fazia com que fossem salvas. O Messias não tinha se revelado ainda, mas a ansiedade pelo Messias, o gozo espiritual pela vinda dele já existia na vida dessas pessoas. E por isso elas eram salvas. E Lameque tinha essa expectativa na vida da criança.
E aí você olha para a vida de Noé, Noé é exatamente aquele que foi salvo de dilúvio, apenas ele e sua família. Por que isso? Porque está escrito que ele também andava com Deus. Noé também andava com Deus. Bem, vamos terminar fazendo algumas aplicações, trazendo algumas aplicações mais objetivas para nossas vidas. Primeiro, é preciso que a gente atente para o nosso coração quando nós formos servir ao Senhor. Caim foi servir ao Senhor, mas foi servir com desleixo, com descaso, com mesquinharia, com inimizade contra o irmão. Não deu certo. Quando formos servir a Deus, seja servir com oferta, seja no ministério, seja cantando, seja fazendo alguma coisa, arrumando algo na igreja, servindo na cozinha, examine o coração. Para Deus não é mais importante, não é o que você faz, é o que você é. Isso é que é o mais importante. Segundo lugar, Deus se preocupa com as pessoas. Eu já falei sobre isso. Ele se preocupa com cada um. E quando você for orar, nunca deixe o pensamento de eu não valho nada, eu não sou ninguém, Senhor, mas olha, me ouve. Não, você é alguém. Como diz o corinho, né? Tem um corinho que diz, você é alguém. Quero que valorize o que você tem. Deus se importa com você. A história, ela anda sobre aquilo que as pessoas fazem. E Deus trabalha por meio da história. Mas a história está repleta de pessoas. São as pessoas que fazem a história. Deus trabalha na história por meio de pessoas. E essa história é a história da minha vida, da minha família, da sua igreja, da sua comunidade. É a nossa história, Deus nos usando. Terceira coisa que eu gostaria de lembrar, que Deus abençoe e preserva aqueles que são fiéis e traz juízo sobre aqueles que são ímpios. Como eu já falei, ímpio não significa ser mau, basta ser relaxado espiritualmente, não querer nada com Deus. A palavra ímpio significa isso, não é? E aí vem o juízo de Deus. Foi assim no dilúvio. Jesus disse assim, no dilúvio o juízo veio sobre os ímpios, porque se esqueciam de Deus, casavam, novos casamentos e tal, mas não ligavam para nada espiritual. Veio o dilúvio e o levou a todos. Sodoma e Gomorra, a mesma coisa, compravam, vendiam, tal, mas nada de Deus. Caiu fogo e enxofre e os levou a todos. Assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. Quando o juízo de Deus chegar, vai ser também da mesma maneira. Vai ser preservado aqueles que temem a Deus, que buscam o Senhor. Os que perderam a chance, desprezaram a oportunidade, serão levados. Finalmente, em quarto lugar, a morte domina sobre todos os homens, mas só até quando Deus permite. A morte atinge a todos. Ela demonstra o efeito do pecado sobre todos, mesmo aqueles que eram da linhagem piedosa. Lameque, pai de Noé morreu, Sem morreu, Davi morreu. A morte veio sobre todos. Mas, tanto no caso de Enoque, quanto no caso de Elias, Deus demonstrou que ele é poderoso o suficiente para deter a morte, como ele prometeu. E vai dizer no final dos tempos, tragada foi a morte na vitória. Porque Jesus venceu a morte e nós vencemos a morte nele. E um dia, quer seja no arrebatamento ou na ressurreição, essa vitória vai se manifestar, porque nós também estaremos triunfando sobre a morte. Amém? Que Deus nos abençoe e nos estimule, nos leve a ficar fiéis e firmes no Senhor Jesus. Amém.